A gente está de volta com o Amazônia em Debate, discutindo um tema bastante polêmico hoje, a demarcação de terras para o povo indígena Mura, aqui na área da região metropolitana, atingindo os municípios de Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri. E aí, o defensor público, doutor Carlos Almeida Filho, me fala aqui que a briga hoje da defensoria é que as famílias sejam, se tiverem que sair, indenizadas com rigor, dentro do critério da justiça? Bom, a questão é a seguinte, Elias, essa briga não é só nesse caso aqui em específico. A batalha da Defensoria Pública a nível nacional é que, acaso haja processos de desapropriação, remarcação ou remoção, qualquer processo que vai implicar na retirada de famílias, se deve garantir. E não se discutindo, se for o caso, o mérito da remoção ou mesmo da desapropriação, com que a reparação que seja empreendida para essas famílias seja reparação justa. Não é somente uma reparação simples e singela pro forma, por meras benfeitorias, ou somente para poder constar que eu estou indenizando alguma coisa. A reparação ela deve compreender todo o prejuízo material sofrido. E esse prejuízo material abrange muito mais do que simples benfeitorias. Então a preocupação da Defensoria Pública nesse caso aqui em específico, dentre outras, é principalmente essa questão com a possível remoção e a garantia de que pelo menos os direitos mínimos com relação à reparação não sejam violados. Pois bem, dona Lúcia, pois não, diga lá. Com licença, eu queria fazer um desabafo com vocês. O Brasil, ele é um país muito acolhedor. Nos 2 últimos anos para cá, acolheu centenas de haitianos, certo? Tratou com amor e carinho. E hoje, poxa, somos amazonenses, somos filhos dessa terra, somos descendentes de índia. Minha avó era índia, tem sangue puro de índia. Eu pensei que você era um Mura. Se fosse pegar minha árvore genealógica, eu sou índio também. Os códigos do teu DNA, a tua cadeia de DNA vai chegar nos Muras. Exatamente. A minha avó é índia. Então, assim, o que eu quero deixar claro a todos, o que diferencia é que eu não tenho Rani. Mas eu sou índio, sou filho, eu não tenho culpa de ter nascido na minha família. Está se sentindo exilado dentro da própria nação. Sim, com certeza. Imagine só, o Brasil, o Amazonas, acolheu vários haitianos. Poxa, e eu sou filho de índio também, sou produtor. Minha família toda, meus familiares todos são produtores. Agora, eu tenho culpa de ter nascido no Careiro da Várzea, no Cessaíma, e ter trabalhado a minha vida toda. Meu pai, meus irmãos, hoje nós sobrevivemos ali. Centenas de famílias sobrevivem e ajuda Manaus a sobreviver com alimentos. Imagine só, eu não tenho culpa. Agora, quer dizer que meus 23 anos de trabalho, meus 47 anos, a minha avó, 79 anos de trabalho, por uma simples decisão da FUNAI, vai por águas abaixo. Imagine só, não queremos indenização, queremos apenas o que é nosso. Teremos apenas o que foi conquistado com o nosso suor. Só queremos isso, só queremos continuar crescendo, dando sustento à nossa família e colaborando com o crescimento do estado do Amazonas. Eu tenho um recado para o governador. Dia 25 de julho, ele lançou o programa Amazonas Rural. R$1 bilhão vai ser investido no setor primário. Vai alavancar o setor primário. Ele tem um objetivo, no caso, de gerar emprego e renda no campo. Justamente fazendo com que os produtores consigam produzir de forma sustentável, ou seja, se preocupando em não agredir a natureza, se preocupando com as gerações futuras. Hoje nós produtores fazemos isso. Além de produzirmos, temos a preocupação com o nosso amanhã, com os nossos futuros filhos, netos que estão por vir. Então, assim, imagine só, a nossa região é uma área riquíssima em produção rural. Se o Amazonas está com dificuldade na área de indústria, por que atrapalhar o setor primário? O setor primário hoje, repetindo, nossa área produz 40 milhões de economia para o Estado. Nós só queremos continuar colaborando para esse crescimento. Pedimos ajuda ao nosso governador. Governador, imagine só, para onde vão essas famílias? Ao futuro prefeito de Manaus, a nossa presidência da República. Imagine hoje os problemas sociais da cidade, de violência,
desempregos é grande, imagine se vem essas mais de 10 mil pessoas para Manaus, para outras capitais. A produção rural, o alimento na mesa do manauara, quem é que vai colocar? Como é que fica a nossa situação? Só queremos continuar trabalhando, colaborando para o crescimento do nosso país e cuidando das nossas famílias. Ok, Jonatas, nós agradecemos o seu desabafo. Eu sei que é, na verdade, o lamento da alma de alguém que nasceu e se criou e vive ali no Altazes. Dona Lúcia, a senhora falava que a mesma Constituição que garante a demarcação e a presença dos indígenas também tem um revés que garante a permanência de quem já estava no local. Exatamente. A senhora, por favor, explanar a gente como movimento social, nós não somos advogados nem juízes, mas ao mesmo tempo a gente estuda também, né? Não somos letrados, mas a gente pega a Constituição, pega o Estatuto da Terra, e dentro da Constituição de 88, a gente também tem um revés lá dentro que diz que a FUNAI, ela não pode criar áreas indígenas, né, fora do êxito, principalmente sem consultar o Estado, onde ela está querendo fazer essa demarcação de terra, né, consultar a população local, do município em si, e tem que haver as audiências públicas dentro do município, de cada município onde a FUNAI tem interesses, e dentro do estado ao qual ela tem interesse. Ela não pode chegar fazendo esse tipo de demarcação. É tanto que isso já foi constatado que toda a retirada do pessoal dos arrozeiros e outras famílias que tinham dentro do entorno da área da Raposa Serra do Sol foi tudo feito irregularmente. Pois bem, vou conversar aqui com o representante da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. Diante do lamento dessas duas pessoas, o que o Estado vai fazer? E mais, eu queria aprofundar o debate no que disse o Jonatas, diante do projeto lançado pelo governador Omar Aziz. E quem faz parte hoje da bacia leiteira lá em Altazes vai ter acesso a esse recurso? É evidente que a Procuradoria do Estado não faz parte da Secretaria de Produção. Sim. Mas diante de um caso desse, de litígio na área, até que ponto o Estado tem autonomia para subsidiar a atividade deles e até mesmo financiar, se não vai ter a segurança de retorno financeiro? Sim, eu acho que a resposta está justamente, né, na atuação do Estado nesse processo, né? É um processo que o governo do Estado ele ficou sensibilizado com essa situação, e além do que os investimentos que estão sendo feitos e que com certeza virão, né? E um dos questionamentos, foi bom até a dona Lúcia ter citado, um dos questionamentos que nós fizemos na nossa peça contestatória foi justamente esse, que apesar do decreto que regulamenta a demarcação, ele não falar sobre a participação popular em todo esse processo, existe a lei do processo administrativo federal que ela fala, quando a questão é complexa, como a gente está verificando aqui, é necessário que haja audiências públicas, né, e que a comunidade envolvida seja ouvida. E outra coisa que também não, nos laudos, nos estudos antropológicos e no estudo feito pela FUNAI, não fica bem claro que houve participação do indígena. Eles só fizeram algumas entrevistas com alguns representantes e não representantes de liderança dos povos indígenas, e colocaram nessa situação, quando na verdade existe uma norma da OIT, é uma norma da Organização Internacional do Trabalho, quando trata dessa questão dos direitos dos povos indígenas, que diz que em qualquer atividade estatal, tanto legislativa quanto administrativa, necessariamente o Estado, de uma maneira geral, né, o Estado, União, município, ele tem que ouvir as lideranças. E isso a gente não consegue notar nesses estudos efetivados pela FUNAI. Bem, vamos agora para mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com o Amazônia em Debate.